Nos pés é para você. Marcar um dia para você abençoar a nossa vida aqui. Amém? Deus, nós vamos aplaudir o Senhor para ajudar o povo. Alô, igreja. Desde já eu quero agradecer a oportunidade, né? E já quero pedir para que os irmãos abram a Bíblia. Lá em João, capítulo 4. João, capítulo 4, versículo 1. Amém? Eu vou estar lendo para não tomar tempo, que diz assim: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto da terra de Jacó, dera aos seus filhos José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentava-se Jesus junto à fonte, para a volta da hora sexta. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe: Jesus, dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: Se conheceres o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens como tirar, o poço é fundo, e onde está essa água viva? És tu, porventura, maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: Quem bebe dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que bebe da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, dela será uma fonte a jorrar para a vida eterna. Amém? Pode se assentar. Aqui é uma passagem, né, que eu creio que a maioria já conhece, onde nos fala de uma mulher, né? A Bíblia não dá muito relatos, né, sobre ela, não fala o seu nome, só fala que é uma mulher de Samaria, né? E é difícil de nós conhecermos uma pessoa simplesmente pela cidade, né, pelo local onde a pessoa mora. É a mesma coisa que eu chegasse aqui e falasse assim: alguém conhece a Tati lá da Tabernáculo, a que mora lá em Guaianazes? Se vocês não me conhecessem, vocês iam ficar pensando assim: nossa, não conheço. E aí, se alguém falasse assim: é a Tati que gosta de animais, sabe? Aquela pessoa lá, aquela menina que gosta de animais, vocês iam ficar pensando, porque tem eu, tem a Silvana, tem a Santana, que somos apaixonadas por bichos, né? Mas aqui, a palavra do Senhor já começa bem assim: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, batizava mais discípulos que João. E a própria Bíblia fala assim: se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. E essa passagem aqui, esse versículo, ele me chamou muita atenção, porque logo no começo, né, os discípulos entre eles já começam a conversar, a multidão já começa a conversar: nossa, quem batiza mais? Jesus ou João? E o Senhor, quando eu comecei a ler essa palavra, o Senhor, ele ministrou muito forte ao meu coração, porque, amados, quando a pauta ela for o Senhor, ele vai estar presente.
Senhor, ele vai sair. Ele vai deixar. E o que acontece aqui? As pessoas começaram a perguntar: quem batiza mais? E o que eu quero dizer para cada um aqui nessa noite, que foi o que o Senhor ele colocou no meu coração. Quando nós queremos saber quem faz mais ou quem faz menos, ou para quem é a glória ou para quem deixou de ser a glória, amados, toda honra e toda glória tem que ser simplesmente do Senhor. Porque não é através da minha vida, não é através da vida do apóstolo, não é através da vida da pastora. É lógico que nós conseguimos ser um canal de bênção na sua vida, na vida das pessoas lá fora. Mas só quem tem o poder e a autoridade de mudar a sua vida, mudar a sua história é o Senhor. É o Senhor que é todo poderoso. E aqui no começo da passagem, os discípulos, eles vão comprar alimento, né, onde a palavra do Senhor nos disse. Só que os samaritanos, eles não lidavam com os judeus. Porque os judeus, eles decidiram fazer do Monte Gerizim um altar para o Senhor. E ali eles começaram a adorar outros deuses. E por isso os samaritanos, eles não se davam com os judeus, né? Então o que acontece? Para poder passar em Samaria, havia um percurso de 2 dias. E muitas das vezes as pessoas, por ter esse conflito, né, com o samaritano, eles decidiam ir para outros lugares. É como se nós morássemos aqui no Itaim e para nós poder ir para São Miguel, nós tivéssemos que ir lá para o Guarulhos, sabendo que era mais fácil descer aqui a Marechal e pegar o caminho mais fácil. Só que como esse povo não era assim. Então esse povo, eles davam a volta no Jordão, eles davam a volta na Galileia, mas por Samaria eles não passavam. Porque eles não queriam afinidade, eles não queriam intimidade com esse povo. Então Samaria era o último lugar onde eles queriam estar. Só que num belo dia, essa mulher samaritana, ao qual a palavra do Senhor nos fala, ela acordou, ela foi fazer os seus afazeres normalmente. Ela pegou o seu cântaro e para ela, muitas das vezes, ela possa ter pensado assim: não, é só mais um dia, aonde eu vou levantar, vou pegar o meu cântaro, vou lá pegar a minha água, vou vir para minha casa, vou fazer os meus afazeres. Só que, como eu disse, para Samaria era um percurso de 2 dias. E lá no começo, a palavra do Senhor começa a falar que todos começaram a querer saber quem batizava mais, se era Jesus ou era João. Então Jesus, ele decide sair daquele lugar e ele decide ir por Samaria. E eu imagino os discípulos olhando para Jesus e falando: Jesus, mas por Samaria ninguém passa por Samaria. E dentro do coração do Senhor, o Senhor ele falou assim: mas eu quero passar por Samaria. Porque a própria palavra do Senhor diz que era necessário passar. Se fosse necessário passar, qualquer pessoa passar por aquele lugar, estaria escrito: era necessário passar por aquele lugar. Estava escrito: era ali. Então Jesus, ele decidiu ir por aquele lugar. E eu creio que os discípulos, eles começaram a questionar, sabe? Falar: Senhor, mas por que você vai passar por Samaria? E a palavra do Senhor, amado, ela nos fala que essa mulher, ela levanta, ela faz os seus afazeres, e ela vai, pega o seu cântaro e vai até o poço para pegar água. Só que ela não imaginava que Jesus estava no percurso há 2 dias para ter um encontro com ela. E talvez você veio hoje aqui na casa do Senhor e está pensando: eu vou lá porque é apenas mais um culto, é apenas mais uma palavra, é apenas mais um louvor, é apenas mais uma ministração. Só que o Senhor, ele me trouxe aqui nessa noite para te dizer que assim como o Senhor, ele teve um encontro com essa mulher no poço, ele teve um caminho, porque Jesus, ele caminhou por um caminho de 2 dias, amados. Talvez você está caminhando e você não está vendo a mão do Senhor sobre a sua vida, mas o Senhor, ele está a caminho. O Senhor, ele está a caminho. Só que nós não podemos desistir no caminho. Nós não podemos olhar para trás. Nós não podemos nos paralisar por causa das circunstâncias, sabe? Por causa dos questionamentos. E amados, o que seria de nós, o que seria de mim, o que seria de você, se Jesus não tivesse passado
nosso Deus, Ele aposta tudo. O nosso Deus, Ele aposta e investe, porque Ele sabe que você é fruto dele. E a palavra do Senhor, amada, ela nos diz que Jesus, então, Ele decide passar por Samaria. E eu creio que essa mulher, amados, a palavra do Senhor fala que ela já vinha de vários relacionamentos conturbados. Então eu creio que essa mulher, ela tinha feridas na alma, sabe? Assim como nós muitas das vezes entramos na casa do Senhor com feridas na alma, e muitas das vezes não queremos contar para aquele que pode curar as nossas feridas, que é o Senhor. E a palavra do Senhor, amado, nos diz que essa mulher, ela pega o seu cântaro, ela vai até o poço. E a palavra do Senhor diz que Jesus pede água para ela. Dá-lhe de beber. E aqui a palavra do Senhor fala que, olha aqui no versículo 9, que diz assim: então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Para cada pergunta que Jesus fazia, ela tinha uma resposta longa. Uma resposta, sabe assim, de uma pessoa que não conhece quem está diante dele, de uma pessoa que não sabe quem está diante dela. E nessa noite nós estamos aqui porque nós acreditamos que o Senhor, Ele pode fazer tudo na nossa vida. Tem pessoas que estão aqui, amados, que ninguém apostaria nada. Mas graças a Deus que o Senhor, Ele não nos vê como os homens veem. Porque se o Senhor, amado, Ele nos vê como os homens veem, nós não estaríamos aqui. Não teria pessoas que iriam investir na nossa vida. Assim como um dia, amados, pessoas nunca olhavam para mim e falavam assim: essa daí? Jamais. Quando o pastor Abraão, bispo, né? Abraão, ele veio aqui no domingo e ele começou a ministrar. Eu estava na sala de Tatá e ele só contando o testemunho dele, eu comecei a chorar. Porque quando ele começou a contar o testemunho dele, parecia que ele estava narrando a minha história. E eu falei assim: Senhor, obrigado. Obrigado, Deus, porque um dia o Senhor passou na minha Samaria e o Senhor curou as minhas feridas. E assim, amados, foi com essa mulher. E a palavra do Senhor diz que assim Jesus pede água para essa mulher. E ela fala: como sendo tu, pede água para mim, que sou samaritana. E a palavra do Senhor diz que Jesus replicou e disse: se conheceres o dom de Deus, e quem é que te pede? Amados, se ela soubesse quem estava diante dela, ela teria falado: ó Senhor, eu te dou na melhor taça. E quantas das vezes nós estamos na casa do Pai e fazemos as coisas do Senhor, sabe? De qualquer forma, de qualquer maneira. Vamos empurrando, sabe, com a barriga. Vamos falando assim: ah, se hoje der eu vou, se hoje não der eu não vou. Amados, essa mulher, ela poderia ter todos os motivos da vida dela, de naquele dia não ter ido buscar água. Só que naquele dia o Senhor, Ele quis ter um encontro com ela. E nessa noite o Senhor, Ele quer ter um encontro com você, amados. E a palavra do Senhor nos diz mais à frente que Jesus pede para essa mulher assim, fala para essa mulher assim, ó, no versículo 16: disse-lhe Jesus: vai e chama o teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Se vocês começarem a ler o capítulo 4 de João, você vai começar a ver que em todas as vezes que Jesus perguntava ali alguma coisa para essa mulher, ela já logo tinha uma resposta. Ah, mas por que isso? Mas por que você vem pedir água? Ah, mas você não tem cântaro. Como que você vai pegar água se o poço é fundo? Só que quando Jesus pergunta para ela, amados, vai e chama o teu marido, ela diz assim: não tenho marido, ponto. E muitas das vezes é assim na nossa vida, sabe por quê? Porque tem feridas na nossa vida, na nossa alma, que quando alguém pergunta assim: olha, como vai a sua vida sentimental? Vai bem. Ai, como que tá não sei quem? Tá bem. Tem coisas na nossa vida que nós não queremos falar. Nós não queremos colocar para fora. Uma palavra aqui também que saiu desse altar, que quando o pastor Davi, ele falou
falamos sobre nós expor as nossas feridas, né? Porque ninguém quer expor uma ferida. Quem quer expor uma ferida? E ele até colocou o exemplo de uma hemorroida, né? Ninguém quer expor, falar que tem, né? E aqui essa mulher, ela pega e fala assim, eu não tenho marido. Só que Jesus, ele queria tratar ela naquela noite, naquela tarde. Assim como se eu descer daqui e eu cair e quebrar a perna, automaticamente, se tiver algum médico aqui, enfermeiro, vai falar assim, não, vamos mobilizar, vamos deixar ela aqui, vamos chamar o SAMU, né? Vamos falar assim, não mexe na ferida, porque nós não entendemos. Só que ela estava diante daquele que tinha o poder de curar a ferida dela. Só que ela se limita, ela fala assim, não tenho marido. E o que nós temos que fazer quando nós vamos à casa do Pai? Assim como nós fazemos quando nós vamos no médico. Porque se eu cair aqui e eu quebrar minha perna, eu vou chegar no hospital, o médico vai falar assim, senta aqui. Eu vou falar assim, não. Porque vai doer. Se o médico vir colocar no lugar, vai doer, vai. Mas não vai sarar. É assim que o Senhor, ele quer fazer na nossa vida. É assim que o Senhor, ele quer fazer na sua vida. É assim que o Senhor, ele quer fazer na minha vida. E é assim como o Senhor amado, ele tem feito na minha vida. Quando o pastor Abraão, ele começou a contar o testemunho dele, e aí eu começava a chorar, eu falava, Senhor, obrigado. Obrigada, Deus, porque hoje eu consigo ouvir, eu consigo falar e não me dói mais. Porque quando nós somos curados, quando verdadeiramente nós colocamos os nossos traumas, as nossas dores, as nossas angústias no altar do Senhor, nós podemos até chorar. Sim, mas de alegria. De saber que o Senhor, ele curou as nossas feridas. De saber que o Senhor, ele restaurou a nossa vida. Amados, e não pensa você que foi fácil, porque não foi fácil. Porque não é fácil nós expor as nossas dores. Não é fácil nós expor aquilo que nos traz dor, aquilo que nos traz sofrimento. Não é fácil. Só que nós temos que fazer. Assim como hoje você veio na casa do Senhor, você veio em busca de algo, você veio em busca de falar, Senhor, mais uma vez estou aqui, me rendo aos seus pés. Senhor, eu quero ser curada. Senhor, eu quero ser ministrada. Senhor, eu quero ser sarada. E essa mulher amada, ela simplesmente ora para Jesus e fala assim, eu não tenho marido. E Jesus fala para ela assim, respondeste bem, porque 5 maridos já tiveste, e o que tem agora não é teu. Isso disseste com verdade. A partir do momento que Jesus olha para essa mulher e fala assim, disseste bem, os 5 que você tinha não era teu marido. E ali ela decide, ela sabe que quem está falando com ela é uma pessoa diferente, sabe? E olha o que ela diz aqui, Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu é profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde devo adorar. Amados, até aqui, ela sabia que ela estava conversando com uma pessoa normal. Só que quando o Senhor, ele acendeu uma luzinha de alerta, sabe? Ela começou a entender, não, tem algo diferente. E aqui a conversa dela já começa a mudar. Aonde que eu tenho que adorar? Senhor, aonde é que eu tenho que adorar? Me mostra. É aqui ou é em Jerusalém? E algo me chamou a atenção dessa mulher, sabe por quê? Porque aqui ainda ela não tinha sido curada. Aqui o Senhor ainda não tinha ministrado sobre a vida dela, não tinha impactado ela. Mas ela já mudou o protocolo, ela já mudou, sabe, o raciocínio, o pensamento. Senhor, aonde é então que eu tenho que adorar? Amados, aonde é que você tem que adorar? O adorador, ele não faz o lugar, o adorador é você. Nós temos que adorar o Senhor aonde o Senhor ele nos colocar. Seja na igreja, seja na faculdade, seja no serviço, seja na comissão. Nós temos que ser a arca do Senhor. Os condutores da presença do Senhor, aquele que leva a palavra do Senhor, aquele que ministra a palavra do Senhor, aquele que fala do Senhor. Porque, amados, o melhor e o maior testemunho é o que o Senhor ele fez na nossa vida.
Porque, amado, se eu chegar em qualquer pessoa e falar como é a minha vida, não tem como essa pessoa olhar e falar assim, não acredito que você é assim. E às vezes nós nos limitamos, porque cada um que está aqui tem uma história para contar que o Senhor fez na sua vida. Você não está vindo para a casa do Senhor simplesmente porque você quer barganhar com o Senhor, não. Você está vindo para a casa do Senhor porque você sabe que o Senhor, Ele mudou a sua vida. Então você não pode deixar que as dores da vida, que as circunstâncias do dia a dia paralisem vocês. Venha me paralisar, eu não posso. Quando eu olho para trás e eu vejo quem eu era, às vezes as pessoas olham para mim e falam assim, Tati, mas você consegue tanto ganhar as pessoas. Tati, você consegue levar as pessoas para o encontro. Amado, mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Quando eu vim para a igreja, para o tabernáculo, no começo, da minha caminhada, eu lembro que quando teve uma célula na minha casa, eu não queria nem falar com as pessoas, porque todas as pessoas que iam para a minha célula, eu não falava com ninguém, queria matar todo mundo. Aí você pensa, a primeira coisa que o Senhor ele teve que curar foi o meu coração. A primeira coisa. E eu falava, Senhor, como? Senhor, eu queria bater, eu queria matar. E como que hoje eu vou abraçar, vou beijar, vou amar? E o Senhor, amados, Ele foi ministrando no meu coração. Porque eu não era ninguém, mas Jesus, Ele decidiu passar na minha vida. Assim como Jesus, Ele decidiu passar na sua vida. E assim como Jesus, Ele quer usar a sua vida para passar na vida de outras pessoas. Só que nós precisamos, amados, nos entregar. Nós precisamos confiar e acreditar que Jesus, Ele está vindo. Ele não parou no meio do caminho. Ele pode estar até demorando um pouco, mas Ele vai chegar. Assim como Ele chegou para essa mulher, amados. E a palavra do Senhor diz mais à frente que Jesus olha para essa mulher e fala, dai-me de beber. Amados, ela não sabia quem estava diante dela. Porque quem estava diante dela, como diz lá em Salmos 46, no versículo 4 e 5, quem estava diante dessa mulher é um Deus, é um Senhor, que a palavra dele diz assim, que há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, e o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Esse Deus estava falando com aquela mulher. Esse Deus, amados, falou comigo e com você um dia. E esse Deus, Ele olha para ela e fala assim, dá-me de beber. E eu não sei se você consegue imaginar essa mulher olhando para o mestre e falando assim, mas você não tem cântaro. Como que você vai pegar água? E quando eu li essa parte, amados, o Senhor, Ele ministrou muito profundo no meu coração, sabe o quê? O cântaro, ele tem medida. Assim como essa taça, ela tem a medida certa para colocar água. Só que o que o Senhor, Ele quer colocar sobre a minha vida e sobre a sua vida é algo sem medidas. Ele quer transbordar sobre a minha e sobre a sua vida coisas que você jamais imaginou, coisas que você jamais pensou, porque é isso que o Senhor, Ele pode fazer. Assim como o Senhor, Ele fez na minha vida, assim como o Senhor, Ele fez na minha casa. O Senhor, Ele não quer trabalhar com a gente por medidas, mas sim sem medidas. E nessa noite o Senhor, Ele quer que nós quebramos o nosso cântaro. Nessa noite o Senhor, Ele quer que nós pegamos o nosso cântaro e quebramos. Porque nós não podemos viver, Senhor, eu vou fazer só isso aqui. Senhor, não, eu vou só até aqui. Não, Senhor, eu só vou levar uma pessoa para o encontro. Amados, o que o Senhor, Ele tem para transbordar sobre a sua vida é algo sem medidas. E nessa noite você precisa sair daqui entendendo que o Senhor, Ele tem um projeto, um propósito para a sua vida. Só que a medida que você se revelar ao Senhor é a medida que Ele vai se revelar a você. Como você tem se revelado? Com medidas ou sem medidas? Porque, amados, se você tem se revelado ao Senhor com medidas, eu te convido nessa noite a quebrar o seu cântaro. Porque você vai viver tudo aquilo que o Senhor, Ele tem preparado para você. Hoje é noite que o Senhor, Ele te trouxe aqui para te dizer, filho,
não desista no meio do caminho. E a palavra do Senhor diz que Jesus, então, ele olha para aquela mulher e fala: ah, filha, quem está falando com você é aquele que pode mudar tudo. Porque ela não sabia, mas ela ia ser uma grande evangelista. A palavra do Senhor mesmo diz. Ela não sabia o que o Senhor ia fazer sobre a vida dela. E é isso que nós temos que sair daqui hoje entendendo, que nós não sabemos o que o Senhor ele vai fazer sobre a nossa vida. Nós só temos que sair daqui entendendo e acreditando que o Senhor ele vai mudar a nossa história. Mas para que o Senhor ele venha mudar a nossa história, nós temos que sair, sabe? Largar o cântaro. Falar: Senhor, não. Hoje eu quero ser totalmente dependente da Tua presença. Hoje, Senhor, eu quero ser totalmente dependente da Tua vontade. Porque, amados, como eu falei, o adorador ele não é feito por um lugar. Porque se eu for no oceano e pegar esse copo aqui e trazer um pouco da água do oceano, eu tenho água no oceano aqui? Tenho, não tenho? Às vezes nós estamos assim, ó. Senhor, eu quero só um pouco da Tua presença. Senhor, eu quero só um pouco daquilo que o Senhor tem para fazer na minha vida. Senhor, eu quero só um pouco. Sabe, nós queremos tão pouco. Só, amados, isso aqui não deixa de ser a água do mar. Não deixa de ser. Só que está com proporção menor. Só que aquilo que o Senhor ele tem para a sua vida é algo extraordinário. É algo maravilhoso que você vai conseguir entender aquilo que o Senhor ele tem preparado para a sua vida. E hoje o Senhor ele te convida a se levantar do seu lugar. Hoje o Senhor ele te convida a quebrar os protocolos, sabe? A dizer: Senhor, eu quebro o meu cântaro. Senhor, eu quebro o meu cântaro, eu abro mão de tudo para fazer a Tua vontade. Senhor, eu quebro o meu cântaro, eu abro mão das minhas limitações. Senhor, eu abro mão das minhas vontades para fazer, Senhor, somente o que o Senhor tem para a minha vida. Porque, amados, assim como eu disse, essa mulher, ela não sabia que ia ter um encontro com Jesus. E às vezes na nossa caminhada, por causa das lutas, por causa das dificuldades, nós achamos que Jesus ele está tão longe de nós. Às vezes nós achamos que Jesus ele nem está ouvindo as nossas orações. Porque eu já me perguntei: Senhor, será que o Senhor não está me vendo? Senhor, o que está acontecendo? Será que eu preciso jejuar mais, orar mais, buscar mais? E eu creio que não foi só eu que fiz essa pergunta para o Senhor. Eu creio que todos nós aqui um dia já perguntamos para o Senhor: Senhor, aonde está o erro? Senhor, o que está acontecendo? E hoje o Senhor ele te trouxe aqui para te dizer simplesmente isso: quebra o teu cântaro. Permita-se ter tudo aquilo que o Senhor ele tem preparado para a sua vida. Porque, amado, se você entender um pouquinho só do que o Senhor ele tem preparado para a sua vida, você vai conseguir sair desse lugar hoje entendendo que os sonhos de Deus eles são bem melhores e maiores do que o meu e o seu. Porque eu confesso para todos que estão aqui, eu acho que os únicos que não conhecem assim, muito a minha vida é a irmã Sara, que eu já agradeço o nome, o irmão ali que chegou agora, o apóstolo, né? Mas eu também era uma pessoa que os meus sonhos eram sonhos tudo frustrados. Eram sonhos ao qual eu pensava que eu jamais iria conseguir. Sonhos que eu imaginava que eu nunca conseguiria ter. Porque palavras foram lançadas de que eu não iria ser ninguém. E por muitas das vezes eu deixei isso entrar no meu coração. Eu não vou ser ninguém. Só que, amados, eu sei porque eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Você é o que a Bíblia diz que você é. Só que só você pode acreditar. Eu
acreditar pelos teus sonhos. Eu não posso realizar os teus sonhos. Só quem pode realizar os teus sonhos é o Deus do sobrenatural. É o Deus que abriu o mar vermelho para o povo passar. É um Deus, amados, que fez o maná cair. É um Deus, amado, que quando Pedro, a igreja estava orando, sabe? A igreja estava orando por ele. E ele parou diante de uma porta de ferro, aonde todo o cenário era de morte. Mas o anjo do Senhor, ele veio e abriu, sabe, como se fosse a porta dos céus. E essa porta de ferro se abriu. Esse mesmo Deus, amado, é o Deus que está aqui que nós servimos. É o mesmo Deus que vem mudando a minha vida, vem mudando a minha história há 10 anos. É o mesmo Deus que eu não abro mão de servir. É o mesmo Deus que eu não abro mão de estar na casa dele. É o mesmo Deus que eu não abro mão de levar pessoas para o encontro. Porque eu creio que o mesmo Deus que mudou a minha vida vai mudar a vida deles. Então hoje o Senhor, ele te trouxe aqui, amados, simplesmente para dizer para vocês: não para no meio do caminho. Não para porque a luta é grande. Não para porque você está sofrendo demais, você está chorando demais. Não para porque você não está nem conseguindo orar. Porque quando você dobra os seus joelhos para clamar ao Senhor, só sai lágrimas. Mas as lágrimas são uma oração para o Senhor. E você pode ter certeza que o Senhor, ele vai te responder. Você pode ter certeza, amados, que o Senhor, ele vai te recompensar. E hoje o Senhor, ele te trouxe neste lugar para te mostrar simplesmente uma mulher, amados, ao qual ela não poderia nem estar aqui na Bíblia. Porque assim como Jesus, ele passou em diversos lugares. Jesus, ele curou paralíticos. Jesus, ele curou cegos. Tanto que o nome dessa mulher, ela não aparece na Bíblia. E talvez hoje você entrou neste lugar e você possa pensar assim: mas quem sou eu no reino do Senhor? Mas quem sou eu? A última bolacha do pacote lá na Tabernáculo. O que eu posso fazer naquele lugar? Amados, o Senhor, ele te colocou aqui. O Senhor, ele tem um propósito. Só que só quem pode confiar nesse propósito é você. A palavra do Senhor te diz que o Senhor, ele te constituiu profeta às nações, desde o ventre da sua mãe. Debaixo de uma palavra dessa, você pode olhar para você e dizer assim: eu posso todas as coisas naquele que me prometeu. E eu quero que você olhe para o irmão que está do seu lado e diz assim: o que seria de mim se Jesus não tivesse passado na minha Samaria? Olha para o seu irmão do lado e diz: o que seria de mim? O que seria de você, Renata, se Jesus não tivesse passado lá no Oliveira? O que seria de você, Solange? O que seria de você, Neia, se Jesus não tivesse passado lá em Guarulhos? O que seria de você, Sara, se você não tivesse encontrado a irmã Regina? O que seria de mim se Jesus não tivesse passado lá em Goianápolis e tivesse mudado a minha vida, a minha história, a minha casa, a minha família? E hoje, amado, eu te convido a quebrar o seu cântaro neste lugar, a quebrar os protocolos, mas eu não quero que seja algo, sabe, uma rotina, ao qual eu chamo vocês aqui na frente, aonde nós vamos orar, nós vamos clamar, nós vamos profetizar, e você vai sair daquelas portas e vai continuar a mesma pessoa. A opção é sua. O Deus do milagre, ele está aqui. E ele está a caminho. E hoje eu te convido a pegar o seu canto. E eu queria que apagasse as luzes. E nós vamos fazer um ato profético aqui nessa noite. Eu gostaria que... eu não sei se todos aqui sabem o que é um cântaro. Mas se todos aqui não souberem o que é um cântaro, imagine que você está com um balde. Ou
cheio do Senhor, pega um balde, uma bacia, sabe?